de mesmo com tristezas, nos alegrarmos, mesmo em meio a tribulações, nos alegrarmos, porque é o dia que o Senhor fez para ser adorado, para ser bendito, para ser exaltado, e nós cumpre-nos a fazer isso, a estar na casa dele, com o coração transbordante de alegria, já contando os minutos para chegar domingo que vem, para tornarmos a casa do Senhor, para nos alegrarmos novamente, até que Ele venha. E aí, estaremos na glória, e aí vamos continuar adorando. A nossa vida é uma vida de adoração, que assim nós entendamos de uma vez por todas. Nós estamos expondo o livro de Filipenses, um bilhete de um pecador para um pecador, sobre um pecador. Ah, vocês estão espertos. Não é Filipenses, é Filemon. Está vendo? Era só um teste. Vamos lá então? Filipenses, não, né? Filemon. Então vamos, Filemon, do verso de número 7. Nós já lemos ele, mas vamos ler novamente o verso 7 até o verso 16. Nós vamos ler de forma alternada, ok? Filemon, primeiro capítulo de Filemon, só tem ele mesmo. Agora do 7 até o 16. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos na sua presença. Se o Senhor não falar o nosso coração, ó Deus, nada que será dito aqui terá proveito. Então nós lhe pedimos, ó Deus, que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração. Seu Santo Espírito encha a nossa alma de alegria, de discernimento, para entendermos, ó Deus, a tua palavra e para aplicarmos a tua palavra em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, domingo passado foi o início da exposição. Nós falamos que Paulo estava preso em Roma, que ali ele escreve as cartas da prisão. Então ali estava Epáfras também visitando Paulo naquela prisão. Logo aparece um cidadão chamado Onésimo, um cabra que roubou o seu patrão, o seu chefe, o seu dono, o seu senhor, que chamava-se Filemon, que morava na cidade de Colossos, onde na casa desse Filemon funcionava a igreja de Colossos, ou seja, aquela carta aos Colossenses era para a casa de Filemon que essa carta foi endereçada. Ali nós vemos que Paulo escreve não só a Filemon de uma forma pessoal, mas escreve também a família de Filemon, que era engajada no ministério, que é Áfia e Arquipo, o seu filho Arquipo, que era pastor na igreja, junto do plantador daquela igreja, que era Epáfras. E Paulo estava na cadeia, Epáfras visitando Paulo. Epáfras conhecia toda a situação de Filemon, conhecia a cidade de Colossos.
E de repente, naquela prisão, aquele escravo fujão, Onésimo, aparece. E Paulo então prega o evangelho a Onésimo. Onésimo vem a se converter. E Epáfras provavelmente diz: olha, Paulo, esse caboclo aí roubou o patrão dele e fugiu. Então Paulo começa então uma intercessão por um camarada chamado Onésimo. Então ele escreve esse pequeno bilhete, essa pequena carta para Filemão, pedindo, mostrando a Filemão quem é agora Onésimo. E na primeira exposição nós falamos sobre nunca perdermos a oportunidade de elogiarmos sinceramente as pessoas e para elas. Como eu dei o exemplo de chegar para a pessoa e falar: fulano, você tem sido bênção na minha vida. E isso enche o nosso coração de alegria. Como eu disse no sermão passado, não é pecado você elogiar as pessoas e as pessoas receberem elogios, tendo em consideração que o elogio maior sempre é de Deus, sempre é para Deus. Toda a honra, toda a glória seja do Senhor. Mas nós também entendemos que elogiar as pessoas, em vez de falarmos mal das pessoas, faz bem. Então, até o pastor Evandro disse que as crianças captaram muito bem isso. Eu não sei se tem criança anotando hoje, mas se não tiver, corre lá que dá tempo de pegar o papelzinho e anotar. Depois a gente bate um papo aqui, ok? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa segunda parte da carta. É onde o apóstolo Paulo usa um argumento forte, um argumento muito consistente, apelando a Filemão, a fim de que Filemão recebesse Onésimo de volta. Só para recapitular também, falando sobre receber, parece ser fácil, mas na cultura deles era complicado, porque um escravo, quando fugia, o senhor daquele escravo tinha direito de matá-lo, de exterminá-lo. E aí era um choque cultural, um problema sério. Se Filemão recebesse aquele escravo, podia acontecer dos outros escravos e os outros senhores de escravos chegassem para ele e falaram: ai, você é muito fácil, a gente foge, rouba e está tudo certo. Entretanto, se ele aplicasse a lei que ele tinha, ele não daria um bom testemunho cristão. Olha que dilema que estava. Então Paulo, ele elogia Filemão, ele apresenta esse elogio a Filemão, e agora ele está argumentando e apelando a Filemão por Onésimo. Então Paulo, ele foi um intercessor. Paulo, ele apresenta-se aqui como um mediador, um pacificador. Paulo foi um construtor de pontes. E nisso nos lembra, como eu contei uma ilustração domingo passado, acho que eu devo contar outra hoje para fixar. Paulo, sendo um construtor de ponte, nós lembramos de dois irmãos que depois de uma briga litigiosa por causa de bens, ficaram inimigos uns do outro. E a terra era cortada por um rio. E uma parte era um irmão, outra parte outro irmão, e eles não se falavam há muitos anos. E um dia chega na porta da casa de um dos irmãos, um carpinteiro, e diz: olha, eu quero trabalho. Ele falou: eu tenho um trabalho para você. Está vendo aquela madeira ali? Eu quero que você construa aqui um muro enorme, porque eu não quero nem ver a cara daquele cidadão lá que um dia foi meu irmão. Pense no ódio, pense numa raiva. E esse homem então sai para a cidade, e o carpinteiro fica ali para construir esse muro. Mas quando esse homem chega, o carpinteiro havia construído uma ponte, uma linda e bela ponte, que ligava as duas margens daquele rio. O homem que tinha contratado ficou irado e falou: mas você está louco? Como assim você fez uma ponte? Eu te pedi para fazer um muro. Só que no meio dessa raiva, ele olha na ponte, e vinha na ponte o seu irmão, que há muitos anos não falava com ele, inimigos, de braços abertos, de sorriso largo, com lágrimas nos olhos. E ali eles não se contiveram, eles se abraçaram, eles choraram junto, e eles se perdoaram. Moral da história: em vez de construirmos muros nos relacionamentos, nós precisamos construir pontes que liguem, criar pontos de contato e não pontos de invisibilidade. Este foi Paulo. Paulo, em vez de apagar o fogo com gasolina, Paulo simplesmente ele intercede como um bom pacificador junto a Filemão, que era o seu filho na fé, por um outro filho na fé, que era Onésimo.
Diante disso, vamos direto ao fato, direto à exposição, nós vamos ver alguns argumentos pacificadores que Paulo usou e que nós deveríamos atentamente também buscar usar. E quando eu digo nós, eu me incluo em 100%. Lembra que eu falei no estudo bíblico, falei numa pregação e tornei a falar e vou falar de novo? A maior dificuldade que eu tenho e que o crente tem é perdoar. É dizer, eu te perdoo em nome de Jesus e realmente passar por cima daquilo. Não ficar remoendo aquilo, não ficar sofrendo por aquilo. Então, Paulo usa argumentos que nós deveríamos olhar para esses argumentos e dizer, eu vou fazer isso. Não de forma pragmática, mas de forma bíblica e divina. Porque a palavra do Senhor é inspirada por Ele e é útil para repreensão, para ensino, para a nossa vida, como diz Paulo a Timóteo. Então, vamos observar os argumentos de Paulo, argumentos pacificadores de Paulo. O primeiro argumento de Paulo, a gente vê no verso 8, que está ligado ao verso 7, por isso que eu li o verso 7. Paulo apresenta o primeiro argumento de pacificação, é a reputação de Filemão, o bom nome de Filemão. Ele começa com uma expressão bem interessante, ele fala, pois bem o quê? Ele diz, olha, você tem animado o coração dos santos, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome de Jesus. Pois bem, já que você tem abençoado os santos, que você tem reanimado o coração dos santos, Paulo apela agora para que Filemão tenha a oportunidade de refrigerar o seu próprio coração. Amados, é difícil quando a gente se sente às vezes obrigado a fazer uma coisa, e você faz aquilo porque você é obrigado a fazer, e é o certo a fazer, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso constantemente. Paulo está chamando Filemão à responsabilidade. Paulo está falando da reputação de Filemão e dizendo, ó, pois bem, já que você é um cabra que anima o coração dos santos, anima o coração de todos que passam por você, todos que chegam até ti, se animam, se alegram. Agora é uma chance de você se reanimar, de você se apresentar como um coração refrigerado. Filemão tinha sido uma bênção para muitas pessoas, para muitos crentes, para os santos. Agora, Filemão também deveria ser bênção para um escravo fujão. Mas um escravo fujão que havia se convertido. E esse é o segundo argumento de Paulo. Ele apela para a posição, para a reputação, para o bom nome de Filemão, mas no segundo lugar ele argumenta por uma linguagem de amor. Se você observar ainda no verso 7 e o verso 9, ele fala, olha, eu podia te ordenar, eu podia mandar, mas eu prefiro todavia solicitar em nome do amor. Queridos, olha, observe que Paulo era um apóstolo, e ele diz aqui, eu posso solicitar, olha só, eu sou o Paulo, o idoso Paulo. Você já viu como é que é difícil você negar alguma coisa para um idoso? O idoso vem todo bonitinho, né? É fofinho. Chega e pede, é difícil você falar não. Você olha para a dona Luísa, o cabelo branquinho, assim, como é que você fala não? Não tem jeito. Paulo está dizendo, olha, eu podia apelar pela autoridade apostólica que eu tenho. Eu podia apelar pela idade que eu tenho. Eu podia apelar porque eu estou preso em nome de Jesus. Ele tinha patentes, prerrogativas que ele podia falar, mas ele prefere o argumento do amor em vez do argumento da autoridade. Queridos, mais uma vez, mas em vez de ordenar, ele suplica, ele pede. Ele não usa da sua autoridade, ele usa do amor. Ele não usa da sua condição nem da sua idade para pressionar Filemão. Queridos, a força da súplica é muito mais gritante do que a autoridade. É muito mais gritante do que a imposição. A humildade, ela abre muito mais portas
do que a arrogância. A humildade abre muito mais portas do que a arrogância. A sensibilidade é muito mais eficaz do que a imposição. A imposição. Tem um ditado chinês que diz assim: pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Olha que fantástico. A humildade abre portas. Ela cria pontes. A arrogância destrói. A arrogância elimina. E eu acabei de beber a água da André. O segundo argumento de Paulo é a linguagem do amor. O primeiro argumento, a condição, a reputação de Filemão. O terceiro argumento de Paulo é a conversão de Onésimo. Observe o verso 10. Sim, solicito em favor do meu filho. Olha que intimidade, do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Amada igreja, Onésimo não era apenas agora, ou não era mais apenas um escravo, um ladrão e um fugitivo. Mas agora ele era um homem convertido a Cristo. Um homem considerado filho espiritual de Paulo. Na mesma fé, na mesma batida de Filemão. Não tinha mais diferença entre escravo e livre, como diz Gálatas 3. Não existia mais diferença entre Onésimo, Paulo e Filemão. Eram todos salvos em Cristo. Isso não significa que quando uma pessoa é convertida, a sua condição social mude. Isso aí é em alguns lugares que pregam prosperidade. Não é a Bíblia. Quando a pessoa se converte, ela não fica rica. Ou o rico fica pobre. O feio não fica bonito. Não tem jeito. O barrigudo não emagreceu. E assim vai. Quando uma pessoa se converte, não significa que ela muda de condição social. Não significa que as suas contas não precisam mais ser pagas. Pelo contrário. O argumento de Paulo, queridos, é que Onésimo tinha uma nova posição diante de Deus, diante do povo de Deus, e Filemão tinha que levar isso em consideração. Por isso que ele diz: solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Intimidade, pessoalidade. Quando nós olhamos para a vida de Onésimo, a gente pode ver aí 5 condições. Observe, primeiro ele na casa de Filemão, lá atrás, desonesto, escravo, e era inútil. Depois ele rouba, foge para Roma, onde era uma grande cidade, cheia de libertinagem, cheia de coisas ilimitadas, muitas tentações. De repente, um terceiro momento, sobre a influência da pregação de Paulo, ele se torna um ouvinte, de ouvinte a convertido. Depois, ele convertido na prisão com Paulo, ele se torna ajudante de Paulo. Observe que a conversão, ela tem amplitudes. Eu me converti, eu sou crente, eu vou continuar na vida que eu estou. Não importa a vida que eu levo. Não importa o meu trabalho. Eu vou continuar sendo esse cara que dá nó nos outros. Mas eu sou crente. O importante é ter um nome no rol de membro da igreja. E não é isso que a palavra nos mostra. Na prisão, depois de convertido, ele torna-se um colaborador do evangelho. Ele se torna um colaborador, ele começa a servir a Paulo. E aí está no ponto de voltar para o seu dono, para o seu Senhor. Esse Senhor com S minúsculo agora. De repente, no 5º lugar, ele volta para a casa do seu Senhor novamente. E nesse retorno nós podemos ver reconciliação, alegria e diferença de vida. Então, Paulo apela para a condição de Onésimo, Paulo apela por amor, Paulo apela pela conversão, ele argumenta pela conversão. Em 4º lugar, um 4º argumento, Paulo apela para a mudança de vida de Onésimo. Novamente eu quero enfatizar que uma pessoa quando se converte, ela tem que ter mudança de vida.
Se quando uma pessoa é crente, ela se converte ao Evangelho do Senhor Jesus, tem uma nova vida, mas não vive essa nova vida, há algo errado. Se a rodinha de amigos que contavam piadas imorais não mudam quando você chega, algo está errado. Se você continua tendo uma vida de promiscuidade, de vícios, algo está errado. Eu não estou dizendo para você vestir uma carapaça, colocar uma asinha e uma auréola e sair daí voando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem é convertido, quem tem o amor de Cristo no coração, quem tem a nova vida, tem nova perspectiva, tem mudança. No verso 11 ele diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Verso 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Onésimo tinha se tornado um escravo inútil para o seu senhor. Além de inútil, furtara o seu senhor, fugiu da presença dele, deixou um exemplo negativo para os outros servos. Porém, o Evangelho chegou na vida desse homem chamado Onésimo, desse escravo, transformando o seu coração. E sabe o que é mais fantástico nesse trocadilho de palavras? Onésimo significa útil. Porém, ele era um inútil. Ele era um inútil. Entretanto, Onésimo agora em Cristo Jesus, ele estava à altura do seu nome. Ele se tornara útil. Olha que legal. Ele se tornara útil, um nome, um homem de caráter. Já o nome Filemon significa afeiçoado, significa aquele que é gentil. E aí que vem o pulo do gato de Paulo. Se alguém que se tornar inútil agora era útil, não deveria também Filemon, seu patrão, fazer jus ao seu nome, ao significado do seu nome, que é aquele que é gentil, aquele que é afeiçoado? Paulo, ele poderia ter mantido Onésimo com ele em Roma, ele tinha poder para isso, mas ele resolve devolvê-lo para Filemon, alguém útil. Você sabe por que ele devolveu? Porque o dever, igreja, preste bem atenção, Paulo falou isso cedo hoje, preste bem atenção, o dever vem antes do prazer. O dever vem antes do prazer. Paulo podia manter aquele colaborador com ele já estava preso mesmo. Paulo já estava velho, precisando de ajuda. Mas o dever de acertar as coisas, de apaziguar o problema, vem antes da alegria de ter um servo, um colaborador com ele. Paulo bem podia conservá-lo. Querido, ser leal a Deus pode às vezes exigir que resolvamos fazer aquilo que não desejamos fazer. E que só conseguimos fazer pela força da vontade. E não por nossa inclinação pessoal. Vou transformar isso em miúdos. O amor não é um sentimento. O amor não é um pedido convencional. O amor não é se você quiser, assim como o perdão. Mas sim é uma ordenança. É um mandato. É necessário você fazer, mesmo que você não queira. Porque é dever. Mas eu não sinto prazer nisso. Não importa. O dever vem antes do prazer. O Evangelho transforma, queridos, as pessoas. O Evangelho transformou a vida minha e sua. O Evangelho transformou a vida desse escravo inútil num escravo útil. Transformou a vida de um homem que era um escravo em um irmão. Transformou a vida de um ladrão numa pessoa honesta. Não é isso que Jesus ensina? Aquele que roubava, não roube mais. Amados irmãos, um fugitivo foi transformado em alguém que volta para pedir perdão, mesmo sabendo que podia morrer.
Vocês conseguem analisar isso? Você foge de um lugar e você vai voltar para o lugar que você fugiu e roubou, sabendo que o cara pode te matar, ou até mesmo outras pessoas podem te matar. Mas você volta para lá. A transformação operada em Onésimo dava agora para Onésimo uma nova inspiração para aquelas antigas tarefas. Agora ele faria isso com mais gosto. A conversão de Onésimo não o isentou das suas responsabilidades, mas a conversão de Onésimo o ajudou a cumprir as suas tarefas com a nova motivação, com um novo espírito. Amanhã é segunda-feira, quem está revoltado que amanhã é segunda-feira? Não fala não. João, abaixa a mão. Não. Amanhã é dia de louvar o Senhor com os nossos trabalhos. Estudando com quem tem que estudar, sendo o melhor aluno. Trabalhando com honra, glorificando a Deus. O aposentado, balançando a sua rede com louvor e glória ao Senhor, que já trabalhou bastante. Que bênção, eu vou chegar lá. Pior que eu acho que eu vou morrer pregando, eu não vou conseguir aposentar não. E nem quero. Mas irmãos, todo dia é dia de adorar o Senhor, de louvar o Senhor. Nós precisamos olhar pela perspectiva do Senhor, uma nova inspiração que nos motiva a caminhar. A levantar amanhã e falar assim, no caso minha esposa ali, Edna, outras pessoas que mexem com alunos, tem uns capirotinhos para lá. Não, eu tenho umas bênçãos lá que me faz pensar, que me faz agir, que me faz refletir. É assim. Mas se sua vida é amanhã acordar, limpar a casa, fazer almoço, louvado seja Deus. A transformação na vida de Onésimo, a transformação em nossas vidas, nos dá nova motivação para caminhar. E esse é o argumento que Paulo faz também a Filemão, a mudança de vida de Onésimo. E por fim, não menos importante, eu creio que o mais importante, em quinto lugar, o quinto argumento que Paulo usa para pacificar a situação de Onésimo com Filemão, é a providência divina. A providência divina, verso 15, verso 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Queridos, Paulo compreende que as circunstâncias podem estar fora do nosso alcance, e nós sabemos disso. Pode estar fora do nosso controle, mas tanto Paulo quanto nós precisamos ter em nossas mentes, Paulo tinha e nós precisamos ter, que nada foge do controle, nada foge das mãos do Senhor. E Paulo faz isso com essa fé, com essa crença, de duas formas. Primeiro, que ele se mostra que ele não se considerava prisioneiro de Roma, ele não se considerava prisioneiro de César, mas a gente vê lá no verso 1 que ele se considerava prisioneiro de Cristo. Augusto Nicodemos diz que, ele analisando essas situações, quando ele olha as cartas, Paulo queria ir em Roma, queria ir na Espanha, e Paulo é preso em Roma ali, ele não consegue seguir viagem. Mas ali ele escreve a carta de Filipenses, ele escreve a carta de Efésios, escreve a carta de Colossenses, a carta de Filemão. Olha para a ruma de gente que Paulo tem pregado até hoje. A provisão de gente, de Deus, a provisão divina de Deus, a providência de Deus, é um argumento infalível para a pacificação. Então Paulo, olha, eu não estou preso por César, por Roma, ou porque eu sou um tobó. Eu estou preso por Cristo. Cristo está no controle da minha vida. Em segundo lugar, o segundo argumento dele de falar sobre a providência divina, é que a fuga de Onésimo não estava fora da provisão de Deus, podia estar fora da previsão de Filemão. Entretanto,
não estava fora da agenda de Deus. É por isso que ele diz, olha, eu creio, posso acreditar, por isso acredito, que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Como crentes, queridos, nós devemos crer que Deus está no controle de todas as situações, de todas as circunstâncias, independente da dificuldade. Lá em Romanos, não é isso que Paulo fala aos Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A fuga de Onésimo não apanhou Deus de surpresa. Nada apanha Deus de surpresa. Deus levou Onésimo para Roma para salvá-lo. E depois de salvá-lo, para devolvê-lo como irmão do seu senhor. Onésimo foi para Roma como escravo e volta para a casa de Filemão como irmão. Queridos, ele partiu como um homem desonesto e volta como um homem salvo. Filemão agora tem uma nova oportunidade de reconhecer a sua intimidade com seus servos. Porque Onésimo, ele se ausentou por pouco tempo e retorna para a casa do seu Senhor para sempre, para toda a eternidade. Os planos de Deus nunca e nunca serão frustrados. Eles não podem ser frustrados. Os nossos sim. Apesar que a nossa geração hoje está se frustrando tão fácil. Tudo se frustra. Tudo chora. E às vezes nós ainda potencializamos isso. Ah, tadinho do meu irmão, está frustrado. Oxi, levanta, rapaz, sacode a poeira, dá a volta por cima. Parte para cima, vai em frente. Todos que estão trabalhando aqui, que já se aposentaram, se fossem desistir no primeiro momento, talvez não chegasse onde chegou. Se fosse ficar se frustrando, talvez não chegaria onde chegou. Às vezes me dá medo, e a palavra é essa mesmo, tem um rato dentro desse trem aqui, só pode. Me dá medo da geração que se frustra fácil, que chora fácil. Quem tem mais de 35 aqui, parece que tem um couro mais grosso, né? Toma pancada de todo lado. Todo lado que mexe é porrada. Você começa a respirar, vem tum. Começa a respirar, pão de novo. E a gente levanta. No outro dia, 5 horas da manhã, e está no pé do eito, trabalhando. Eu tenho medo, o que vai... Gente, os médicos que vão cuidar dos nossos netos, vai ser como? Ai, um machucado, vou botar a mão não, uai. Ai, um menino brabo, não vou ser professor mais não. É isso que nós estamos vendo. Paulo está falando assim, olha, ô Filemão, você tem um couro grosso, macho. Você é um cabo arrojado. Onésimo está convertido. Recebe ele como irmão, rapaz. Os argumentos são fantásticos. E por fim ele fala, tudo isso que está acontecendo, foi Deus que providenciou. Foi Deus que fez. Para concluir, queridos. Paulo fala assim, eu te envio de volta uma pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo pede que Onésimo seja recebido como fosse seu filho. Paulo não vê Onésimo mais como escravo, e sim como irmão caríssimo. Imagine, queridos, um escravo ser aceito na família do seu senhor. Tenta imaginar isso. Agora, mais fantástico, mais maravilhoso, é um pecador, um miserável, perdido, ser aceito na família de Deus, e Ele fez isso por nós. E para fazer isso, Ele se deu. Ele deu seu próprio sangue. Assim como foi a minha história, assim como foi a história de muitos aqui, assim como muitas histórias virão. Nós, pecadores, sendo aceitos na família de Deus, sendo feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, é privilégio. Queridos, diante do exposto, podemos aprender
que é possível, que se possível, como diz Romanos 12, quando depender de nós, nós tenhamos paz com todos os homens, com todas as pessoas. Nós podemos aprender, como diz Romanos 12, 18, 19, que nós não devemos vingar a nós mesmos, porque está escrito, a Deus pertence a vingança, e é Deus que retribui, Ele o diz. Ser pacificador é um privilégio. Em Cristo somos salvos para falarmos das boas novas do reino. Somos salvos para glorificar e exaltar o nosso bom Deus. Em Cristo os nossos olhos são tirados as caspas, para que nós possamos ter nova visão, para que nós possamos ser apontados para a glória, para a esperança, para aquilo que edifica. Então, que eu e você, nós possamos nutrir afeto pelas pessoas. Que diante da providência de Deus, nós possamos observar as mudanças das pessoas. Irmãos, é muito difícil, quando a pessoa te taxa de uma coisa, e você sair daquilo, é muito difícil. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ver a mudança que Deus faz na vida das pessoas. Que o meu coração e o seu coração se mova, se sensibilize para vivermos, para contar com a boa reputação das outras pessoas. Saber que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Isso aconteceu, queridos, com Filemon, porque antes aconteceu com Jesus. Jesus hoje fala para Deus, Senhor, Pai, receba Marconi como filho caríssimo, que eu gerei. Paulo, ele não faz nada mais, nada menos do que copiar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz isso, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, imite a Cristo igual eu imito a Ele. Que nós não percamos a oportunidade, nem de falar bem das pessoas, para elas, e também de sermos pacificadores. Que assim Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos ficar de pé e orar? Santo e amado Deus, como é bom poder estar na tua casa, saber que um dia o Senhor Jesus veio, se fez pecado por nós, nos ligando ao Senhor, nos colocando na sua presença para vivermos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito esteja sobre essa igreja, sobre a igreja de Cristo, em todos os lugares do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.